Fala, torcedor São Paulino, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Beleza? São Paulo venceu o Atlético Paranaense por 2-1. Grande atuação do São Paulo. São Paulo fez um bom jogo lá, né? Tomou um sufoquinho lá no segundo tempo, mas conseguiu segurar o Atlético, né? Teve tudo no jogo, né? Teve discussões ali, treta ali, a briga ali do treinador com o jogador do Atlético, empurra, empurra, empurra ali. Depois teve o Caleri tretando com o jogador do Atlético lá, que tava provocando o zagueiro do Atlético, né? Que tava provocando ele. Depois teve a confusão ali do Elton ali com o goleiro do Atlético, né? Teve também a expulsão do Zubeldia, que também vai desfalcar o tricolor, né? Teve tudo de bom lá na Liga Arena, jogo lá. São Paulo venceu o Atlético, é a terceira vitória consecutiva do São Paulo. São Paulo sobe bem na tabela. O São Paulo agora, por enquanto, é o quarto colocado, mas o Bahia joga hoje contra o Juventude, pode voltar a quarta colocação. Então o São Paulo conseguiu uma grande vitória contra um adversário muito difícil, o adversário que não tinha 21 jogos, né? Que não perdia lá, 21 jogos de vencibilidade, né? Então já é um adversário muito complicado. E também no histórico dos jogos lá na Liga Arena, lá na antiga Arena da Baixada, é muito difícil jogar contra o Atlético lá, né? O São Paulo sempre tinha muita dificuldade quando enfrentou o Atlético lá. E ontem tomou um sufoco danado, né? Fala a verdade, o Jandrei também. Eu vou falar também do Jandrei também, que quase no finalzinho deu a entregada, né? Por sorte, por um trio, ele não deu aquela entregada. Porque se ele deixasse soltar a bola, meu, o Pablo chegasse ali, meu, não tinha como não, hein? Então, na minha opinião, foi por sorte mesmo, hein? Porque o Jandrei quase entregou ele no final, né? Por sorte, né? Que se o Pablo cutucasse a bola ali, meu, aí já era. Não tinha como. Aí o São Paulo ia perder a partida. Mas, vou falar a verdade, o São Paulo conseguiu uma grande vitória de um adversário difícil. Adversário muito bom. E mesmo o São Paulo com algumas ausências aí, principalmente o Luciano, né? Que estava suspenso. O São Paulo conseguiu uma grande vitória, né? O Rafael ainda está na seleção, infelizmente, né? Mas mesmo assim o São Paulo conseguiu uma vitória importante, né? Então acho que foi fundamental, né? Vencer lá na Arena da Baixada, né? O Atlético também estava também desfalcado também. O time do Atlético também teve algumas ausências também, né? Algumas ausências importantes, mas o São Paulo conseguiu uma vitória importante com um adversário que é muito forte em casa, que é muito difícil jogar lá. Mas vamos falar a verdade, né? O São Paulo no primeiro tempo foi bem equilibrado, né? No segundo tempo o Atlético foi para cima, mas depois de uma falha lá da zaga do Atlético, o Caleri foi lá e cravou e fez o segundo gol e decretou a vitória, né? Provocou, xingou, deu uma provocada lá no jogador do Atlético que tava enchendo o saco dele, e aí mostrou pra ele que aqui é São Paulo e você tem que respeitar, né? O Calé foi lá e cravou, né? O zagueiro deu uma vacilada ali, né, na defesa e deu espaço pro Calério. Quando você dá espaço pro Calério, né? O Calério ainda chutou no gol, o goleiro defendeu, mas rebateu pro Caleri e o Caleri colocou a bola pro fundo da rede. Foi importante, o São Paulo venceu bem o Atlético, um adversário muito complicado para jogar lá, mas foi fundamental essa vitória. E vamos ressaltar, né, o Zubeldia é impressionante, cara. O cara nos últimos jogos aí, quando a gente não tava ganhando, né, tava 4 jogos sem vencer, né? Principalmente dois empates e 2 derrotas, aquele jogo lá, os rivais já estavam colocando lá que o São Paulo já tá em crise, que aí já pode tirar onda com o São Paulo. Agora tem que falar do rival, hein? E vocês, hein? Por que vocês não se importam com outro clube, né? Vocês gostam de ficar secando São Paulo, gostam de tirar casquinha do São Paulo, mas vocês, rival. Eu nem vou falar nem aquele rival de Itaquera, né? Que aquele lá gosta de ser a chacota, né? Gosta de ser a chacota, por enquanto virou a maior chacota lá, os gambá. Então, cuida de vocês aí, Curica. Se bobear, o Vitória ganha hoje lá naquele estádio maldito lá de Itaquera. E aí o Carpini vai ganhar mais uma de vocês aí. Te prepara, gambá.
Secou, tentou secar nós, não deu certo, hein? Chupa, gambá. E o porco é a mesma coisa. Porco é a mesma coisa. Vou falar a verdade, hein? O Palmeiras perdeu pro Atlético, hein? Nós ganhamos, hein? O filho apanha e o pai vinga. Entendeu, porquinho? Aprenda como é que se ganha do Atlético Paranaense. Entendeu? O filho apanha, o pai vinga. Entendeu? Respeita o São Paulo, seus idiotas. Entendeu? São Paulo é time grande, cara. São Paulo voltou. São Paulo voltou. 3 vitórias consecutivas importantes. São Paulo conseguiu retomar essas vitórias importantes contra o Criciúma. Mesmo que o Jandrei entregou aquele jogo. Contra o Bahia, o São Paulo fez um grande jogo. Fez o seu melhor jogo. Por enquanto na temporada. E um jogo bem difícil, bem complicado contra o Atlético Paranaense. Uma vitória importantíssima. Fundamental. Os 3 pontos. E foi de extrema importância o Ferreirinha, meu amigo. O Ferreirinha tá jogando muito, cara. O Ferreirinha fez muita diferença nesse jogo. Não só ele. O Lucas ontem fez uma partida bem abaixo, é verdade, né? Mas o Lucas estava muito bem marcado ontem, né? Todo mundo já tá metendo pau, como eu também já questiono bastante alguns jogos do Lucas. O Lucas não tá rendendo ainda, porque a gente sabe, né? Ele não tem mais condição física que ele era antes, né? Não é aquele cara mais explosivo que ele era, né? Até porque já tá chegando uma idade que isso exige muito, né? E o Lucas, mesmo assim, em todos os jogos, ele não tem mais aquela condição assim. Porque o futebol agora, o futebol é de mais intensidade. E antes não era muito de intensidade, era mais de qualidade técnica. Mas o Lucas é um jogador mais técnico, então às vezes ele desgasta mais. Mas é um jogador importantíssimo no elenco. A gente sabe, o Rato também ontem voltando a ser titular também, é um jogador importantíssimo, né? Mesmo no primeiro tempo ele fez um bom primeiro tempo, no segundo tempo ele caiu um pouquinho por causa da intensidade do Atlético, né? O Atlético pressionou, marcou muito forte, né? Então isso dificultou muito o futebol do Rato. O futebol do Rato é mais dinâmico, né? Mais assim de bola no chão. Então não foi um jogo de bola no chão. O Atlético acelerou muito, marcou muito, abafou muito a defesa do São Paulo também e teve um pouquinho de trabalho, né? No segundo tempo, né? O São Paulo sofreu bastante, mas depois conseguiu segurar. E num vacilo deles, né? O Caleri foi lá e guardou, né? Num vacilo deles, né? O São Paulo conseguiu pressionar, né? Principalmente os dois zagueiros que são muito. Um zagueiro é lento, muito pesado, que é o Thiago Heleno, né? Ele foi lá tentar dominar e acabou errando, né? O domínio da bola e o Caleri foi lá e ganhou na corrida. Ele cara a cara ainda bateu pro gol, o goleiro defendeu e no rebote o Caleri fez o gol, colocou a bola lá dentro. Mas vamos falar do gol, primeiro gol do Ferreirinha, né? No grande jogada do São Paulo, né? O primeiro gol do Ferreirinha, um golaço, né? Uma pintura. O Caleri ainda ajeitou para ele, o Ferreirinha bateu de perna esquerda, bateu no canto esquerdo, né? Bateu a meia altura, no canto esquerdo, belo gol do Ferreirinha. Depois o Atlético empatou, né? Todo mundo tá falando que é falha do Jandrei, mas eu vou falar a verdade, não foi falha não, hein? Não foi falha do Jandrei não, hein? Mas o Fernandinho bateu no cantinho ali, não tem como, né? Nenhum goleiro ia pegar aquela bola, mas no finalzinho do segundo tempo o Jandrei quase entregou, né? Mas quase, hein? Foi por pouco, né? Por um trio, né? Sorte que o Jandrei não entregou, hein? Mas pelo menos o São Paulo conseguiu uma vitória importantíssima, né? O Arthur ainda já deu 9 minutos de acréscimo também, né? E o Arthurzinho novo, né? Que a CBF coloca, né? Arbitragem, comissão de arbitragem, né? É complicado, mas a gente temos que elogiar bastante a postura dos jogadores, principalmente. Vamos elogiar, ó. Não, o Jandrei, não vou falar muito do Jandrei, né? Mas quase deu entregada no finalzinho, mas a gente tá sentindo muita falta do Rafael, cara. Como o Rafael faz falta, é um goleiro muito seguro, cara. Ele dá mais confiança. O Jandrei, ele é meio emocionado, cara. Impressionante. Ele gosta de emoção, né? Ele gosta de fazer o torcedor ficar bem assim, preocupado, né? Angustiado, né? Mas complicado. Mas vamos falar do Jandrei, né? Pelo menos salvou um pouco lá. Pelo menos as bolas que ele agarrou ali no escanteio, evitando o jogo aéreo, né? Pelo menos ele saiu bem no gol, mas ele rifa muita bola.
Mas pelo menos esse jogo o Jandrei tá voltando a ter um pouquinho de confiança, né? Foi importante o Jandrei. Então pelo menos vou dar muitos parabéns para ele, mas quase ele entregou no finalzinho. Igor Vinícius fez uma partida mais ou menos, né? Participou, chegou muito pouco ali na linha de fundo, né? E tem alguns lances que ele tem tomado decisões erradas, mas o Igor Vinícius foi bem participativo, foi bem. Não desceu tanto porque o Atlético estava marcando muito forte, então ele não conseguia descer, mas pelo menos estava se segurando ali, né? Com alguns lampejos, né? Mas o Igor Vinícius não subiu tanto, mas fez uma boa partida, né? O Arboleda também foi importante também. Tava na cova do Pablo. Nossa, o Pablo, vou falar a verdade, hein, mano. A gente não sente nenhuma falta do Pablo no São Paulo, cara. Mas como o Pablo era um bagre no São Paulo, né? Impressionante. E o Arboleda ficou na cola do bagre do Pablo. Impressionante. Eu lembro do último jogo que o Pablo tava no São Paulo, cara. Nem vou falar mais nada que o Pablo não tá mais no São Paulo. Ainda bem, pelo menos o Arboleda lá tava na cola do bagre, do Pablo. Foi importante aí o Arboleda, foi muito bem. Parabéns, Arboleda. E Alan Franco, mais uma vez, tá provando ser um dos grandes zagueiros. Mesmo que ele uma estatura baixa, mas pelo menos é um zagueiro bom. É um zagueiro que se posiciona muito bem. E com o Zubeldia ele cresceu bastante, ganhou posição, né? Depois a gente criticava tanto o Alan Franco. Mas nesse jogo o Alan Franco foi bem seguro, foi muito importante. Então, para mim foi o melhor da defesa do São Paulo. O Elton fez uma partida discreta, como sempre, né? Participou da confusão ali, né? Que gerou o lance da expulsão. Um cara que não sabe acertar um cruzamento, um cara totalmente joga totalmente errado. E depois eu vou falar sobre o São Paulo tá tentando fazer a última proposta, né? De renovação. Mas a gente sabe que o Elton não quer ficar no São Paulo, não quer continuar no São Paulo, porque a torcida também não quer mais que ele fique. E também, eu também não queria que o Ayrton ficasse pro São Paulo não, porque é um jogador fraco, muito ruim, um jogador ridículo. Então, na minha opinião, e agora já pode assinar um pré-contrato, agora já acabou. Agora, em mês de julho, agora já todo mundo pode assinar um pré-contrato com outros clubes, pode sair de graça, né? Então, na minha opinião, não vai fazer falta nenhuma, já pode mandar ele embora. Por incrível que pareça, quem tava lá no estádio? Alexandro, possível reforço para o São Paulo. E ele, na minha opinião, seria um substituto à altura. E ele é muito mais lateral do que o Elton. Pelo menos ele sabe cruzar uma bola. Pelo menos ele chuta melhor que o Elton. Pelo menos ele tem mais qualidade. E o Alexandre joga mais do que o Elton. O Alexandre chega mais. Entendeu? Ele tem mais participações. Ele ajuda também na recomposição. Ele marca melhor. Tem um porte físico melhor do que o Elton. Ele tem um posicionamento bom. O ruim dele é as lesões dele, né? Por ser um jogador bem mais velho, ele tem esse histórico de lesões lá na Juventus, mas pelo menos o Elton o Alexandre é importante. Eu preferia o São Paulo dar um jeito aí, tentar negociar aí com o Alexandre, né? O São Paulo tem obrigação aí. A gente de São Paulo tem que fazer de tudo para tentar trazer o Alexandre. Seria um baita reforço para o São Paulo. Mas vamos falar do Elton, né? Participou a expulsão, cavou a expulsão. Depois ali o Elton quase tomou amarelo. Depois ele saiu no segundo tempo, né, no lugar do Patrick. Pelo menos evitou a expulsão, porque os caras do Atlético já estavam com muita raiva dele, então. E o goleiro do Atlético Paranaense também foi neném, hein, mano. Caiu na pilha do Elton, né? É impressionante, né? Não tem que falar nada, né? Agora eu vou falar do Alisson, partidaço do Alisson. Aliás, o Alisson, junto com o Luiz Gustavo, agora está se transformando um dos melhores volantes aí na posição, né? O Alisson agora conseguiu encontrar uma posição para ele, agora virou um primeiro volante, muito bem dinâmico, versátil, um cara que chega muito bem, um cara que rouba muito bem a bola, o cara que se posiciona muito bem. Então o Alisson tá jogando muita bola, man. Partidaço do Alisson. E o Luiz Gustavo também, partidaço do Luiz Gustavo. Mais um grande jogo do Luiz Gustavo que tá jogando muita bola. Um cara que já tem uma idade bem mais avançada, mas o Luiz Gustavo é um baita jogador. Na minha opinião, se eu fosse São Paulo,
Eu também, eu conseguiria renovar um contrato aí até para mais uma temporada no ano que vem, que seria útil os Gustavo, já que o Pablo Maia ainda tá lesionado, só volta só quase lá pro final do ano. Então provavelmente eu renovaria o contrato do Luiz Gustavo. E o Alisson, os dois fizeram uma partidaça. O Rato também voltou, né? Importante, time titular. Joga um bom tempo e outro jogo não consegue ter o mesmo ritmo, né? A questão dele é a questão física também. O Rato, mas pelo menos participou, chegou, deu um chute do gol também. O Rato também chegou bastante. Teve a liberdade, né? O Atlético deu muito espaço para o São Paulo também trabalhar jogadas. E o Rato, pelo menos no primeiro tempo, jogou bem. No segundo tempo, ele não conseguiu porque o Atlético pressionou. E aí não conseguiu jogar mais. Então, mas eu gostei do Rato. Parabéns ao Rato. O Lucas Moura fez uma partida bem abaixo, é verdade. A gente tem que cobrar bastante do Lucas, né? Mas o Lucas é um jogador importante. Nem todos os jogos ele vai jogar bem. Eu sei que o torcedor tá chateado porque o Lucas não conseguiu fazer um bom jogo, mas a gente sabe que ele estava muito bem marcado, né? O Fernandinho ali, o Eric anulou lá, principalmente as jogadas dele arrancada. O Lucas não teve muito espaço, o Lucas não conseguiu pensar no jogo, não conseguia raciocinar bastante, porque muitos jogadores estavam na cova dele, então dificultou bastante, né? Mas o Lucas é um jogador importante que vai já ajudar bastante. Não tava num dia bom, mas quem sabe, né? No sábado aí contra o Bragantino, o Lucas vai arrebentar nessa partida, já que o São Paulo não vai ter o Ferreirinha, não vai ter o Caleri. Perdemos também o Zubeldia de novo, né? A gente vai falar também do Zubeldia, né? Impressionante, né? Aconteceu de tudo ontem. Foi impressionante o jogo de ontem. E o Ferreirinha fez um golaço, cara. Que golaço do Ferreirinha, cara. E o passo do Caleri foi magistral. Magistral o passe do Caleri vir pro Ferreirinha. Golaço. Golaço, uma pintura. O Ferreirinha tava solto, tava fino da bola. O Ferreirinha tá jogando muito, cara. Que jogador, Ferreirinha. São Paulo acertou muito bem nesse jogador importante. Só para precisar de um atacante assim de velocidade e um jogador de muita qualidade que é o Ferreirinha. Então o Ferreirinha fez uma baita partida. Pena que não vai jogar no sábado, tomou terceira amarela, né? E a arbitragem foi muito rigorosa também, mano. Vou falar a verdade, foi muito rigoroso o árbitro aí. Aí o Feirinha, na minha opinião, já não. Eu acho que ele forçou um cartão amarelo ali, né? Quis sair devagar, o árbitro não teve paciência, deu amarelo. É complicado, né? Mas tá bom, né? Feirinha vai fazer falta contra o Bragantino, um adversário chato, perigoso, complicado. A gente vai falar da próxima. Daqui a pouco a gente fala do próximo adversário, mas o Feirinha jogou muito. Caleri também, que jogador, hein? Brigou, lutou, provocou, né? Como sempre. E muitos torcedores de São Paulo já estão bravos com o Caleri. Vou falar a verdade, cara. O Caleri, pelo menos, um cara que tem vontade, um cara esforçado. Muita gente cobrou muito do Caleri, mas o Caleri nunca deixou de correr, nunca deixou de brigar. O Caleri é um gladiador dentro da área, cara. Então muitos torcedores não entendem o que o Caleri faz. Mas eu gostei do Caleri, mano. Partidaça do Caleri ontem. Foi um gladiador e deu assistência pro gol do Ferreirinha. Fez o gol, cara. Então o torcedor São Paulino é pra ficar aqui, ó, calado. E respeitar o Caleri. O Caleri é um monstro de jogador, cara. Que partida do Caleri, cara. Não tem que falar nada, cara. Grande partida do Caleri, gostei. E das mudanças do Zubeldia, né? No segundo tempo, né? Ele botou 3 jogadores ali. Tirou o Lucas, que não tava jogando bem. Tirou o Eto, o 4 foi expulso, né? Mas eu gostei do São Paulo. O Rato também saiu, né? A gente sabe que o Rato não tinha condição de ficar no time. Depois o Igor Vinícius saiu e entrou o Diego Costa, né? Diego Costa, então o São Paulo ficou menos exposto, né? Porque o Zubedian não queria perder jogador, né? E sabia que o Atlético ia pressionar, então foi uma estratégia tática, né? Do Zubedian. Infelizmente o Zubedian ontem foi tentar reclamar, tomou amarelo, né? Tava voltando de suspensão, depois vai lá, na hora que eu ia. Ele pisou lá no gramado, o árbitro viu lá e no Tuveiro expulsou, e aí tira o Zubeldia mais uma vez, foi expulso. É complicado, Zubeldia, você tem que melhorar, hein, cara, você tem que melhorar, mas tá bom, né? Vamos dar as notas no jogo, vamos falar, falei do jogo, vamos dar as notas
dos jogadores. O Jandrei quase, hein? Quase, mas pelo menos não foi bem seguro pelo menos esse jogo, mas quase deu entregada no finalzinho. Vou dar nota 8 para ele. O Igor Vinícius fez uma partida boa, mais ou menos, mas vou dar nota 7 para ele. Arboleda também foi bem seguro, né? Marcando o Pablo lá, o bagre do Pablo, né? Não tem que falar nada do bagre do Pablo, né? O Arboleda pelo menos ficou na cola do Pablo, não deixou que ele girasse a bola, porque a gente sabe, né? Do Pablo, né? Não tem que falar nada dele, né? O Arboleda pelo menos foi muito bem, nota 8 para ele. Alan Franco para mim foi perfeito, fez uma grande partida, desarmando muito bem. Um cara que é um monstro na zaga, está se tornando um monstro nessa defesa. É um baita do zagueiro, tá jogando muito bem Alan Franco. Nota 10 para ele. O Elton, cara, não sabe acertar cruzamento, participou da confusão, né? E quase, né? Provocou uma expulsão, né? Pelo menos fez uma coisa, mas não sabe acertar um cruzamento, cara. Um cara fraco, o cara tá pedindo muito para renovar. Cara, na minha opinião, e ele também não quer nem ficar. E o empresário dele também tá forçando, né? Pra ele sair do São Paulo. Então, nota 6 pra ele. Tem que falar nada do Edson. O Alisson, partidaça, nota 10 pra ele. Partidaça do Alisson. Monstro. Tá jogando muito o Alisson. Grande jogo do Alisson. O Luiz Gustavo, mais uma partida excepcional do Luiz Gustavo. Um cara excepcional, um cara experiente, um cara rodado. É um baita de um volante. Mas é claro que ele não tem a condição dos outros, mas o Gustavo é mais um jogador importante aí no meio de campo do São Paulo. Mesmo que não tá tendo uma velocidade por causa da condição física dele também. Não vai aguentar todos os jogos, né? Mas o Gustavo foi bem. Nota 10 para ele. O Ayrton Rato fez uma boa partida. Vou dar nota 7 para ele. Grande jogo do Ayrton Rato. O Lucas foi bem abaixo, é verdade. Foi mais abaixo dos outros jogadores, né? Muito bem marcado, muito bem anulado. O Lucas não conseguia jogar. O time do Atlético marcou muito bem. Fernandinho, Eric ali. Então diminuiu muito espaço para o Lucas, né? O Lucas não conseguia, né? Flutuar bastante do jogo. O Atlético estava muito forte aplicado ali na defesa, então dificultou muito o futebol do Lucas. Vou dar nota 6 para ele, né? Foi bem abaixo desse jogo, mas acredito que no sábado ele vai voltar a ser o Lucas aí que a gente conhece. O Ferreirinha, partidaça do Ferreirinha, foi o melhor jogador do São Paulo. Nota 10 para ele, monstro, jogou muito. Caleri, gladiador, excepcional, nota 10 pro Caleri, toca no Caleri que é gol. E o São Paulo passou para cima do Atlético Paranaense, né? Os que entraram no São Paulo, nem vou dar nota que os que entraram no São Paulo, né? O Diego Costa, vou dar nota 6 pro Diego Costa, nota 6 pro Juan. Não tem que falar nada desse Juan, né? Não vou dar nem nota pro Nestor. Nestor também entrou. Não vou dar nem nota para ele. O Patrick também não vou dar nem nota. Né? Não vou dar nem nota para alguns jogadores que entraram no jogo. Mas o Zubeldia mesmo, expulsão, né? Infelizmente, Zubeldia. Mas foi importante. Mas você foi importante porque você que deu uma tática boa aí. Nota 8 para você. Pena que você, mais uma vez, é expulso e o seu assistente também foi expulso também. Infelizmente, no próximo jogo do Bragantino não teremos o Beldia, não teremos mais nem o assistente dele também que foi expulso, né? O Caleri também, Ferreirinha também, o Luciano volta, né? O Luciano pode voltar, né? Agora vamos ver o Rafinha, né? Rafinha, não sei se ele volta agora, né? Contra o Bragantino, a gente vai ter que ver, né? Esse DM, Departamento Médico de São Paulo. E vamos torcer também para que essa seleção cai fora da Copa América, o Rafael volte logo, porque a gente não aguenta mais o Jandrei no gol do São Paulo. E o próximo jogo contra um adversário bem chatinho, complicado e enjoado esse Bragantino. Mas a gente vai tudo, vamos buscar a vitória em casa no Morumbi, vamos embalar na sequência aí. Agora a gente subiu bem na tabela, a gente por enquanto é o quarto colocado. Agora a gente tem que secar o Bahia hoje, para a gente pelo menos ficar no G4 e terminar a rodada no G4. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.